Questão A11. Um homem de 70 kg está parado numa das extremidades de uma canoa de 350 kg em repouso no lago. Se o homem caminhar até a outra extremidade, que dista 3 metros em relação à primeira, qual será o deslocamento da canoa relativamente às águas? O primeiro, galera, que você tem que fazer aqui é considerar o homem e a canoa como um único sistema. Então, ao caminhar sobre a canoa, o homem exerce uma força sobre a canoa e, por reação, a canoa exerce uma força sobre o homem. Mas essas forças são internas ao sistema. Portanto, nós podemos considerar para essa situação a conservação da quantidade de movimento. Então, vamos para a seguinte situação. O homem está na extremidade da canoa e vai caminhar até a outra extremidade. O comprimento da canoa é um comprimento de 3 metros. Concorde comigo? O homem vai empurrar a canoa para trás com seus pés e a canoa empurra o homem para frente, força de atrito. Mas ao empurrar a canoa para trás, a canoa acaba se movendo para trás e o homem acaba se movendo para frente. De modo que nós temos essa situação aqui, beleza? Ou seja, ao caminhar para outra extremidade da canoa, a canoa também teve um movimento para a esquerda. De tal forma que a distância percorrida pela canoa durante esse deslocamento foi essa distância D. E a distância percorrida pela pessoa de uma extremidade à outra não foi uma distância de 3 metros, e sim uma distância de L menos D. Perfeito? Então, se você considera aqui a conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento antes deve ser igual à quantidade de movimento depois. Mas antes, tanto o homem como a canoa está em repouso. Ou seja, a quantidade de movimento antes igual a 0. Depois, nós temos a quantidade de movimento da pessoa mais a quantidade de movimento da canoa. Ou seja, a massa do homem vezes a velocidade do homem mais a massa da canoa vezes a velocidade da canoa. Mas a questão quer que você determine qual será o deslocamento da canoa em relação às águas. O deslocamento da canoa em relação às águas é esse deslocamento D. O deslocamento do homem em relação à água é esse deslocamento L menos D. Considerando a velocidade constante, nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, eu posso escrever que 0 é igual. Um detalhe aqui importante, tá? Como eu estou considerando aqui o movimento unidimensional, né? Eu estou considerando aqui a quantidade de movimento como sendo a grandeza escalar. Então, se o homem vai para a direita e a canoa vai para a esquerda, eu vou considerar a quantidade de movimento da canoa como sendo uma quantidade de movimento negativa, né? É como se a velocidade para a direita do homem fosse positiva e a velocidade da canoa para a esquerda fosse negativa. Tranquilo? Então, ficamos com massa do homem, 70 kg, velocidade do homem, ΔS sobre ΔT, seria L menos D sobre ΔT. Beleza? Então, a velocidade do homem, ΔS sobre ΔT, menos a massa da canoa, 350 kg, velocidade da canoa, ΔS sobre ΔT, a distância percorrida pela canoa D, no intervalo de tempo, ΔT. Tranquilo? Como esse tempo aparece embaixo aqui nos dois membros, ó, nós podemos fazer a simplificação. Então, eu tenho que 350D, passando para o outro lado positivo, 350D, isso é igual a 70, que multiplica L menos D.
Se você faz aqui, fera, a simplificação, 350 simplificando com 70, aqui fica 1 e aqui ficamos com 5. E lembrando que esse comprimento L é exatamente o comprimento da canoa, que seria um comprimento de 3 metros. Então ficamos com 5 vezes D, 5 vezes D, igual a 1 vezes 3, que me dá 3, menos 1 vezes D, que me dá D. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes menos D, menos D. Tranquilo? Conclusão, esse menos D passa para o outro lado positivo. Então, temos 5D mais D igual a 3. Conclusão, 6D igual a 3, logo D vai ser igual a 3 sobre 6, que seria exatamente 0,5 metro, tranquilo? Então, a distância percorrida pela canoa seria uma distância aí de 0,5 metro. Muito boa essa questão. Vamos lá para a questão A12. Vem comigo. A esfera A de 1 kg com velocidade escalar 12 metros por segundo colide frontalmente com a esfera B de 2 kg, que se encontra em repouso. Qual a velocidade escalar da esfera após a colisão perfeitamente elástica? Lembra que a colisão perfeitamente elástica é uma colisão que acontece conservação da quantidade de movimento do sistema e conservação da energia cinética do sistema, assim como na colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1, já que a velocidade relativa de aproximação antes do choque é igual à velocidade relativa de afastamento após o choque. Tá vendo? Como seria essa situação? Vem comigo. Antes da colisão, então essa situação aqui, ó, seria antes da colisão, nós temos a esfera A com uma velocidade de 12 metros por segundo e a esfera B em repouso. Então, vamos finalizar aqui. Nós temos a esfera A com uma velocidade de 12 metros por segundo e a esfera B em repouso. Elas vão colidir numa colisão perfeitamente elástica, tá? Então, vamos supor que após a colisão, né, eu vou considerar que o corpo A colide com o corpo B e vem para a esquerda com uma velocidade VA, e o corpo B adquire uma velocidade VB para a direita. Isso aqui seria depois da colisão. Então, estou considerando que depois da colisão, o corpo A volta para a esquerda, vem para a esquerda, e o corpo B assume uma velocidade para a direita. Tá vendo? Se é uma colisão perfeitamente elástica, o que nós podemos escrever aqui? Fera, você sempre vai começar com a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Mas antes, só quem apresenta velocidade é o corpo A. Logo, apenas o corpo A apresenta quantidade de movimento. MA vezes V0A. Depois, os dois apresentam velocidade. E aí, mais uma vez, como se trata de uma colisão unidimensional, eu vou considerar aqui a velocidade e a quantidade de movimento como sendo uma grandeza escalar. Então, se o corpo A vem para a esquerda, eu vou considerar a sua velocidade negativa, né? Então, ficaria menos MA vezes VA, mais, como o corpo B aqui no meu desenho vai para a direita, MB vezes VB. Tranquilo? E aí, se você faz aqui as devidas substituições, nós ficamos com massa de A, 1 kg, velocidade inicial de A, 12 metros por segundo, menos a massa de A, 1 kg, vezes VA, que eu não sei, mais a massa de B, 2 kg, vezes a velocidade de B, que eu também não sei. Conclusão, dessa relação aqui, nós temos que VB menos VA
isso vai ser igual a 12, tá bom? VB menos VA, isso vai ser igual a 12. E você vai guardar essa informação aqui, ó. Porque nós temos duas incógnitas, tá? E aí, nem sei quanto vale VB, nem sei quanto vale VA. A pergunta é quanto vale a velocidade de B após a colisão perfeitamente elástica, tá bom? E aí nós vamos ter que escrever mais. Tá vendo? O que é que eu poderia fazer agora? Fera, você tem duas saídas aqui. Ou você faz pela conservação da energia cinética, onde a energia cinética antes tem que ser igual à energia cinética depois, né? Já que a colisão é perfeitamente elástica. Ou você faz pelo coeficiente de restituição. Eu sugiro a você que Taverão nessa questão vai fazer pelo coeficiente de restituição. Mas eu aconselho você que faça também pela conservação da energia cinética para provar que o nosso resultado está correto. Taverão, como seria pelo coeficiente de restituição? E aí nós vimos em aula que o coeficiente de restituição é dado pela relação da velocidade relativa entre os corpos depois do choque, que é a velocidade relativa de afastamento, sobre a velocidade relativa antes da colisão, que seria a velocidade relativa de aproximação. Nós sabemos que na colisão perfeitamente elástica, a velocidade relativa antes tem que ser igual à velocidade relativa depois, né? Ou seja, o coeficiente de restituição na colisão perfeitamente elástica é igual a 1. A velocidade relativa depois da colisão, como as velocidades apresentam sentidos opostos, e lembra que a velocidade relativa é dada sempre em módulo, tá bom? Como as velocidades apresentam sentidos opostos, a velocidade relativa de afastamento, a velocidade relativa após a colisão, é a soma das velocidades. E antes, apenas o corpo A apresenta velocidade. Então, a velocidade relativa de aproximação, 12 metros por segundo. Conclusão, aqui eu tiro que a velocidade VA mais a velocidade VB, isso fica igual a quanto? 12, tranquilo? A velocidade VA mais a velocidade VB igual a 12. Agora sim, fera. Agora nós temos duas incógnitas, mas também temos duas equações. E aí dá para a gente fazer aqui um sistema linear, né? Como assim, Taverão? Terceiro e último passo dessa questão. No terceiro e último passo dessa questão, eu vou pegar a equação 1, VB, menos VA igual a 12, e vou somar com a segunda equação, VA mais VB igual a 12. Tranquilo? Só corrigindo aqui, aqui seria 2VB, tá? Na equação 1, corrigindo aqui a tempo, né? Na equação 1, aqui seria 2VB, tranquilo? Então, ficaria na equação 1, 2VB menos VA igual a 12. Então, na equação 1, nós teríamos 2VB menos VA igual a 12. Então, aqui nós temos um sisteminha, né? E eu posso somar essas duas equações. 2VB mais VB, isso me dá 3VB. Menos VA mais VA me dá 0. 12 mais 12 me dá 24. Conclusão, fera. A velocidade do corpo B após a colisão seria a relação 24 sobre 3. Logo, a velocidade do corpo B após a colisão, 8 metros por segundo. Então, a velocidade do corpo B após a colisão, 8 metros por segundo. E Taverão, se a velocidade relativa de aproximação tem que ser igual à velocidade relativa de afastamento na colisão perfeitamente elástica, se a velocidade do corpo B é igual a 8 metros por segundo,
para que a velocidade relativa entre A e B seja de 12 metros por segundo, qual deve ser a velocidade de A? 4 metros por segundo, já que 8 mais 4 é igual a 12, tá bom? Então, após a colisão, a velocidade do corpo B, 8 metros por segundo, e a velocidade do corpo A, 4 metros por segundo. Nessa questão, ele pedia apenas a velocidade da esfera B, 8 metros por segundo. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Questão A13. Uma esferazinha A de massa emisão está presa a um pino O por um fio leve e inextensível e tangencia um plano horizontal liso. Uma segunda esferazinha B de mesma massa emisão e deslocando-se com velocidade V0 igual a 1 metro por segundo, vai chocar-se frontalmente com a primeira em repouso. Admita que todas as possíveis colisões neste evento são perfeitamente elásticas. Letra A. Quantas colisões haverá entre as duas esferazinhas? E letra B. Quais são as velocidades das esferazinhas ao final deste evento? Fera, uma observação importante que eu trago para você aqui é que ele fala que as colisões são perfeitamente elásticas. As colisões são perfeitamente elásticas e os corpos apresentam a mesma massa. E aí, em aula, eu mostrei para vocês que quando a colisão é perfeitamente elástica e os corpos apresentam a mesma massa, o que acontece durante a colisão é uma troca das velocidades. A velocidade de um corpo vai ser trocada com a velocidade do outro corpo. Beleza? Mas antes, vamos responder a letra A. A esfera B vai se chocar com a esfera A. Ao se chocar com a esfera A, já que os dois apresentam a mesma massa, né? E o choque é perfeitamente elástico, a velocidade de B vai trocar com a velocidade de A. Mas tá verão? O corpo A está em repouso. Tranquilo? Então a velocidade de B, que era de 1 metro por segundo, passa a ser a velocidade de A. E a velocidade de A, que era 0, já que o corpo A está em repouso, passa a ser a velocidade de B. O corpo B vai parar. Então, o corpo B colide com o corpo A. Primeira colisão. O corpo B fica em repouso e o corpo A vai entrar em movimento com velocidade de 1 metro por segundo. Como aqui é um pêndulo, o corpo A vai subir até atingir sua altura máxima e sua velocidade ser 0. Beleza? Aí o corpo A vai retornar, vai colidir com o corpo B, elasticamente. Então, o corpo B que estava parado vai assumir a velocidade do corpo A, ou seja, 1 metro por segundo para a esquerda. E o corpo B que estava em repouso, agora quem vai ficar em repouso é o corpo A, pois na colisão perfeitamente elástica para corpos de mesma massa, o que acontece durante a colisão é uma troca da velocidade. Tranquilo? Então, nós teremos aqui quantas colisões? 2 colisões. A colisão da esfera B com a esfera A. A esfera B fica em repouso e a esfera A vai subir. Atingir o repouso, ela retorna para a sua posição, colide de novo com a esfera B, que vai entrar em movimento, e a esfera A vai permanecer em repouso, tá bom? Ou seja, nessa alternativa A, nós teríamos 2 colisões. Nessa alternativa A, nós teríamos 2 colisões. A primeira colisão, a esfera B com a esfera A, e a segunda colisão seria a esfera A com a esfera B. Tranquilo? Beleza? Quais são as velocidades das esferazinhas ao final deste evento, tá? E a letra B, eu vou responder aqui, ó.
do lado. Quando a esfera B atingiu a esfera A, na primeira colisão, botar aqui, ó, na primeira colisão, quando a esfera B atingiu a esfera A esfera B fica em repouso e a esfera A vai sair com a velocidade de 1 metro por segundo. Beleza? E aí ele está preso aqui nesse pêndulo, ele vai oscilar, depois ele retorna. Quando ele retorna que colide com a esfera B, nós teríamos aqui, fera, a segunda colisão. Mas como a colisão é perfeitamente elástica, eu repito, o que acontece é uma troca de velocidades. O corpo A permanece em repouso e o corpo B vai adquirir uma velocidade para a esquerda de 1 metro por segundo. Tá? Então, após este evento, ao final deste evento, o corpo A estará em repouso e o corpo B com uma velocidade de 1 metro por segundo para a esquerda. E mais uma vez, eu vou repetir, nas colisões perfeitamente elásticas, para corpos de mesma massa, o que acontece durante a colisão é uma troca de velocidade. Vamos lá para a nossa questão A14. A figura a seguir representa esquematicamente os gráficos da velocidade versus o tempo da colisão unidimensional de dois carrinhos A e B, supondo que não existam forças externas, ou seja, acontece conservação da quantidade de movimento e que a massa do carrinho A valha 0,2 kg, calcule o coeficiente de restituição da colisão e letra B, a massa do carrinho B. Galera, perceba que o gráfico é da velocidade em função do tempo. Perceba que entre 0,2 e 0,5 está acontecendo aqui uma variação na velocidade dos móveis. Beleza? Ou seja, aqui acontece a colisão no intervalo de tempo de 0,3 segundo. O que me interessa aqui são as velocidades dos carrinhos antes da colisão e a velocidade dos carrinhos depois da colisão, né? Então, nós percebemos aqui, vamos lá para o carrinho A. A velocidade inicial do carrinho A antes da colisão, 1 metro por segundo. Já a velocidade do carrinho A após a colisão, 5 metros por segundo. Já a velocidade inicial do carrinho B antes da colisão, 6 metros por segundo. E a velocidade do carrinho B após a colisão, 2 metros por segundo. Vamos esquematizar isso aqui? Olha só, a situação seria exatamente essa. Antes da colisão, a velocidade do carrinho A seria de 1 metro por segundo. A velocidade do carrinho A seria de 1 metro por segundo. Aqui seria o carrinho A e aqui seria o carrinho B. Perceba que as velocidades são positivas, então os carrinhos estão se movendo no mesmo sentido, tranquilo? Então, antes da colisão, a velocidade do carrinho A, 1 metro por segundo, e a velocidade do carrinho B, 6 metros por segundo. Eu sei que o carrinho A é o que está na frente, porque tem que existir aqui uma aproximação, né? Se o carrinho B tivesse à frente do carrinho A, nunca iria acontecer essa colisão, pois eles estariam se afastando, né? Dessa forma, o carrinho A com 1 metro por segundo na frente e o carrinho B com 6 metros por segundo logo atrás, existe uma aproximação. Tá vendo? Após a colisão, o que é que acontece? Após a colisão, a velocidade do carrinho A, que era de 1 metro por segundo, passa a ser uma velocidade de 5 metros por segundo. E a velocidade do carrinho B, que era de 6 metros por segundo, passa a ser uma velocidade de 2 metros por segundo. Isso aqui é depois da colisão. Pronto, feito isso, retirou esses dados do gráfico, agora ficou fácil. Dá para você calcular
o coeficiente de restituição e dá para você calcular a massa do carrinho B. Vamos lá? Tá vendo? Como é que eu faço para calcular o coeficiente de restituição? Vamos lembrar que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa entre os corpos depois da colisão e a velocidade relativa entre os corpos antes da colisão. Então, é essa relação, a velocidade relativa após a colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. Como as velocidades apresentam o mesmo sentido, lembra que a velocidade relativa é dada pela diferença entre os módulos das velocidades. Ou seja, a velocidade relativa depois da colisão seria 5 menos 2. E a velocidade relativa antes da colisão seria 6 menos 1. Com isso, o nosso coeficiente de restituição daria 3 sobre 5. E, galera, 3 sobre 5 me dá um coeficiente de restituição igual a 0,6. Ou seja, que tipo de colisão é essa, fera? Galera, coeficiente de restituição entre 0 e 1 caracteriza uma colisão parcialmente elástica, beleza? Se o coeficiente de restituição é igual a 1, colisão perfeitamente elástica. Se o coeficiente de restituição é igual a 0, colisão perfeitamente inelástica. Se o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, colisão parcialmente elástica, beleza? E aí, para você determinar a massa do corpo B, nós vamos utilizar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. Tanto antes da colisão como depois da colisão, os dois corpos apresentam velocidades, logo apresentam quantidades de movimento. Então, ficamos com massa de A vezes a velocidade inicial de A, mais a massa de B, vezes a velocidade inicial de B, igual a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B, vezes a velocidade de B. E aí é só você fazer as devidas substituições. Ficamos com 0,2, que é a massa de A, velocidade inicial do corpo A, 1 metro por segundo, mais a massa de B, que é a pergunta, velocidade inicial de B, 6 metros por segundo, igual a massa de A, 0,2, velocidade final de A, 5 metros por segundo, mais a massa de B, vezes a velocidade VB, que seria aqui 2 metros por segundo. Então, ficamos com 6 mB menos 2 vezes mB, igual 0,2 vezes 5, isso me dá 1, menos 0,2 vezes 1, que me dá 0,2. Conclusão, nós temos que 4 vezes mB igual a 0,8. Tranquilo? Então, 4 vezes mB, 6 menos 2, 4 vezes mB, 1 menos 0,2, 0,8. Ou seja, a massa do carrinho B seria 0,8 dividido por 4, logo, a massa do carrinho B seria igual a 0,2 kg, exatamente a mesma massa do carrinho A. Então, a massa do corpo B igual a 0,2 kg. E para a gente encerrar esse conjunto de questões com colisões unidimensionais, vamos para a questão A15. Um homem e uma criança caminham sobre patins, numa mesma direção, mas em sentidos opostos. O homem de massa 80 kg vem numa velocidade de 3 metros por segundo. A criança numa velocidade de 6 metros por segundo. Sabendo que a criança tem massa de 40 kg
e que ao se encontrarem, eles se abraçam, pergunta-se o que acontece com o movimento dos dois no momento do abraço. Por quê? Letra B. Como você classificaria essa colisão? E aí, galera, a situação seria exatamente essa, né? Nós temos um homem de massa 80 kg, com velocidade de 3 metros por segundo, e uma criança de massa 40 kg, com velocidade de 6 metros por segundo. Só que eles apresentam movimentos em sentidos opostos. Então, a velocidade do homem aqui seria uma velocidade de 3 metros por segundo, e a velocidade da criança seria uma velocidade de 6 metros por segundo. Ao colidirem, ele fala que a criança e o homem, ao se encontrarem, eles se abraçam, ou seja, eles permanecem juntos, tá? E aí você já pode responder a alternativa, a pergunta da letra B. Como você classificaria esse movimento? Fera, se na colisão os corpos permanecem juntos, isso caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica. Se os corpos permanecem juntos, isso caracteriza uma colisão perfeitamente inelástica. Tá vendo? Qual é a principal característica da colisão perfeitamente inelástica? Após a colisão, os corpos seguem juntos. É nessa colisão que acontece a máxima dissipação de energia. Então, essa colisão eu posso classificar com toda certeza como colisão perfeitamente inelástica. Por que, Taveira? Porque os corpos permanecem juntos. Beleza? Os corpos permanecem juntos. Na letra A, o que acontece com o movimento dos dois corpos no momento do abraço? E aí, vamos lá. O que é que você pode concluir aqui? Tá, verão? Para qualquer colisão, acontece o quê? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois do sistema. Antes, tanto o homem como a menina apresentam velocidades, logo apresentam quantidades de movimento. Então ficaria a massa do homem vezes a velocidade inicial do homem. Por se tratar de uma colisão unidimensional, eu vou considerar aqui quantidade de movimento como sendo uma grandeza escalar. Se a velocidade do homem é para a direita, eu vou considerar positiva. Se a velocidade da menina é para a esquerda, eu vou considerar negativa. Logo ficaria menos a massa da criança vezes a velocidade da criança. Depois, como eles se abraçam, eles formam um corpo só. Então, eu teria a massa do homem mais a massa da criança vezes a velocidade do conjunto. Mas aqui vai acontecer uma coisa interessante, né? Quando você pega a massa do homem, que é de 80 kg, vezes a sua velocidade 3 metros por segundo, e subtrai da massa da menina, que é de 40 kg, vezes a velocidade, que é de 6 metros por segundo, ficaríamos com 80 mais 40 vezes V. Mas quando você faz isso aqui, ó, nós teríamos 240 menos 240 igual a 120V. Mas tá vendo? 240 menos 240, isso é igual a 0. E 0 sobre qualquer coisa é 0. Ou seja, a velocidade do conjunto homem-criança após o abraço vai ser igual a 0. Ou seja, o que acontece com o movimento dos dois no momento do abraço? Os dois ficam em repouso. Por quê? Porque a quantidade de movimento antes da colisão é igual a 0. E se depois da colisão eles formam um corpo só,
para a quantidade de movimento depois ser igual a zero, a velocidade deve ser igual a zero. Ou seja, nessa colisão perfeitamente inelástica, após a colisão, os corpos ficam em repouso. Ou seja, toda a energia cinética do sistema foi dissipada, seja na forma de calor, seja na forma de energia sonora, mas enfim, toda a energia cinética do sistema foi dissipada, já que o conjunto homem-criança permanece em repouso. Tranquilo? E com essa questão A15, nós finalizamos colisões unidimensionais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para colisões bidimensionais. Vamos juntos sempre!